Olá, professores, como é que estão vocês? Espero que vocês estejam vivendo uma ótima semana e que estejam bem preparados aí para o próximo domingo. No próximo domingo nós vamos estudar o fruto do Espírito Santo. Então, vamos nos preparar bastante para essa lição. Espero que você já tenha estudado ela. E agora, esse vídeo vem dar um apoio para vocês e uma ajuda para entender um pouquinho mais o que a gente pretende com essa lição, tá bom? Então, bora estudar a lição. Próximo domingo, o nosso tema, um tema muito querido nosso, inclusive, né? A gente gosta muito desse tema, é o fruto do Espírito Santo. Vamos embora? Como eu disse para vocês, então, no próximo domingo a gente vai estudar a 10ª lição e o tema do próximo domingo é o fruto do Espírito Santo. Uma coisa que eu pensei quando eu fiz essa lição foi de não falar especificamente sobre os frutos, né? Geralmente os estudos a respeito do fruto, eles se concentram no estudo dos frutos em si mesmo. Mas na verdade eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria fazer uma abordagem um pouco mais geral, estudar a origem dessa doutrina, que é um tema que eu acho um pouco mais interessante e pouco estudado, inclusive. Por que de onde Paulo tira essa ideia? E eu queria também falar um pouquinho a respeito esse fruto, né, em termos gerais na nossa vida, o que ele significa e o que ele tem a ver com a caminhada cristã no sentido da santificação, tá bom? Então, vamos tentar seguir por essa linha, tá joia? Bem, vamos lá então. O propósito das nossas lições, então, da nossa lição para o próximo domingo, é duplo. Primeiramente, estudar a origem da doutrina a respeito do fruto do Espírito Santo, e a gente vai ver que a origem dessa doutrina é o próprio Jesus. Foi daí que Paulo tirou essa ideia e os escritores do Novo Testamento daquilo que Jesus tinha falado a respeito do fruto. E, em segundo lugar, estudar o conceito que Paulo apresentou a respeito do fruto na carta aos Gálatas, ok? Então, são esses os dois objetivos. E aí nós vamos tentar, então, nos concentrar neles, ok? Primeiramente, nós vamos fazer uma introdução. A gente não precisa ficar muito tempo nessa introdução, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela, porque ela prepara, então, aquilo que a gente pretende falar, então, no próximo domingo. E nessa introdução, eu dividi a introdução em duas partes. Primeiro, a ideia de mostrar que o fruto do Espírito e essa doutrina não estão restritos à carta aos Gálatas. Pelo contrário, eles aparecem em outros lugares do Novo Testamento, e eu coloquei aqui 3 deles, que são Filipenses, Efésios e Colossenses, os 3 nas cartas de Paulo, né? Olha que interessante. Essa é uma doutrina muito tipicamente paulina. Paulo é que pensa muito na ideia do fruto, né? Então, Paulo ele fala disso em 3 epístolas, fora a carta aos Gálatas. Filipenses 1:11, ali que a expressão é fruto de justiça. Efésios capítulo 2, versículo 9, ali a palavra utilizada é fruto do Espírito. E Colossenses 1:10, e ali não aparece tanto o substantivo, mas aqui o frutificando, né? O gerúndio, na verdade. Frutificando em toda boa obra, ok? Embora não seja um substantivo, mas pressupõe-se, portanto, a ideia do fruto ali em Colossenses, tá? Então, é só para a gente saber que a ideia aparece em outros textos. E uma segunda parte dessa introdução, ela procura discutir por que a palavra fruto. O que o Novo Testamento pretende demonstrar quando usa a palavra fruto. Então, existem 2 ideias básicas na ideia do fruto. Primeiro, a ideia de consequência, ou seja, o fruto ele é uma consequência de algo que eu fiz, né? Eu faço algo para ter algo. Então, o fruto é algo que é uma consequência de outras ações, tá certo? Então, primeiramente, é uma ideia da consequência. Nós falamos, por exemplo, que nós ficamos doentes como um fruto do que fizemos de errado. Por exemplo, saímos à noite, no frio, sem agasalho, então
a consequência, né? Ninguém buscou a doença veio como uma consequência. Então o fruto é meio que uma coisa que a gente não busca, a gente tem que buscar outras coisas, e no fim a consequência vem na forma de um fruto, não aqui numa doença, né? A doença foi um exemplo ruim, porque é um fruto ruim, mas o fruto do Espírito sempre é algo bom, mas lembrar, consequência. A segunda coisa que a ideia de fruto nos traz é uma coisa que você não tem muito controle sobre isso. O fruto, nós não temos um controle absoluto sobre ele. Você pode plantar, pode fazer tudo certinho e de repente pode dar alguma coisa dar errado, né? Sei lá, uma praga, uma tempestade, um alagamento, ou simplesmente não deu certo. Você plantou, achou que ia sair bom e não saiu do jeito que você queria. Por quê? Você não tem um controle total, porque não é você que faz o fruto. Quem vai fazer o fruto vai ser a árvore. Então, você não tem um controle sobre o que a árvore vai fazer. Você pode, claro, se cercar de várias providências, né? Procurar boas sementes, uma boa terra, existe a época certa do plantio, mas tudo isso são tentativas, né? Ou caminhos que a gente trilha para tentar obter um fruto, mas o fruto mesmo, só na hora que você experimentar que você vai ver se ele foi bom ou ruim, tá certo? De qualquer maneira, a ideia de fruto traz essa ideia de que você não tem um controle total. Não porque a coisa vai dar errado, não é isso, mas porque o controle não está na nossa mão, mas está na mão do Espírito Santo. Tá bom? Então essas são as duas ideias introdutórias. E aí podemos então falar sobre a primeira parte do nosso estudo, que é a origem dessa ideia do fruto, que é o próprio ensino de Jesus. Quem inventou a ideia do fruto foi Jesus. Ele fala isso em vários textos, né? Nós não vamos citar todos, mas eu menciono aqui dois que são importantes. Um primeiro, como um tipo de uma introdução, em Mateus 7,16, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Então a gente tem aqui uma introdução, onde Jesus nos fala sobre os frutos, né? Que nós vamos conhecer as pessoas pelos frutos que elas produzem. E agora então o texto que nos interessa, João capítulo 15. Esse é o texto mais importante mencionado por Jesus a respeito do fruto. Onde ele fala, é um texto longo, né, no capítulo 15, onde ele discute e discorre a ideia de ele ser a videira verdadeira. E nós então mencionamos na lição que Jesus é a videira verdadeira em contraposição com a falsa videira. E qual é a falsa videira? É a videira de Isaías capítulo 5, onde então existe uma parábola sobre a videira. E no Antigo Testamento, então, principalmente por Isaías, mas também por outros profetas, Israel é comparado com uma videira que produz um fruto ruim, um mau fruto. Jesus, portanto, não é a videira como Israel, porque Israel é a falsa videira, a falsa que produziu o fruto que Deus não gostou, mas Jesus é a boa videira, ou a videira verdadeira que produz o fruto que agrada a Deus. E qual é o fruto que agrada a Deus? Principalmente ali em João capítulo 15, é o fruto da obediência. Jesus é o obediente e que obedece então às ordens de Deus. E qual é a ordem que Deus dá? Basicamente a ordem que Deus dá é a ordem do amor, e é exatamente isso que ele faz. Ele ama a Deus, né? Ele devolve a Deus então o amor que Deus lhe tem. E nesse sentido ele é o filho obediente que faz aquilo que a videira gostaria de fazer. E com isso então ele faz a alegria de Deus. A ideia da alegria está presente, porque vocês sabem que a videira produz a uva e a uva produz o vinho. E o vinho na Bíblia ele é o símbolo da alegria. Então Jesus dizer que é uma videira, o que ele está querendo dizer em outras palavras, é que ele faz a alegria de Deus, coisa que Israel deveria ter feito no Antigo Testamento, mas não fez. Mas Jesus fez, sendo o filho obediente e devolvendo amor a Deus, em resposta ao amor pelo qual ele era amado por Deus. Então, nós temos aqui a alegria de Deus que Jesus promove, portanto, e esse é o fruto da videira, né? A uva maravilhosa que ele produz para Deus, ok? Então, essa é a simbologia da videira e é daí que vem o ensino sobre o fruto. E agora, tendo essa ideia, a gente pode então falar sobre o ensino de Paulo. E a proposta é fazer a distinção entre viver no Espírito e caminhar no Espírito. Então vejam que a gente nem vai tanto falar sobre o fruto, no sentido da palavra, não é? Mas vamos falar
principalmente sobre essas duas ideias, viver no Espírito e caminhar no Espírito, que estão expressas em Gálatas capítulo 5, versículo 25, que é uma espécie de conclusão a que Paulo fala. Ele fala, então, se vivemos no Espírito, vamos caminhar no Espírito, tá certo? Que era afinal era isso que Paulo queria falar. O que significa viver no Espírito? Significa ser um regenerado, ou seja, um salvo por Jesus. A gente podia citar textos que já citamos, por exemplo, Romanos, onde Paulo fala que aquele que não tem o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, mas eu queria ficar em Gálatas mesmo, para não fugir de Gálatas, e também para não semear em um solo que já foi semeado, né? Semear em solo novo. Então nós temos dois textos de Gálatas onde Paulo diz isso, que ter o Espírito e ser um regenerado é a mesma coisa. Gálatas capítulo 4, verso 6, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Ou seja, o fato de eu ter o Espírito significa que eu sou filho. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, ter o Espírito significa ser um filho de Deus ou ser um salvo. E nós já falamos bastante sobre isso, né? Gálatas 3:2 fala, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A pregação da fé é a pregação missionária que Paulo fez em Gálatas, né, aos Gálatas, na Galácia, e os Gálatas então aceitaram a Jesus pela pregação, e quando aceitaram, Paulo diz, eles receberam o Espírito. A pregação, ela é a maneira como se recebe o Espírito, a pregação do Evangelho. E, portanto, a aceitação, logicamente, é a aceitação dessa pregação, né? Então, o que Paulo está querendo dizer é que no momento em que os Gálatas aceitaram a pregação da fé, eles receberam também o Espírito. Para mostrar, então, que viver no Espírito nada mais é do que ter o Espírito por ser um salvo. Ou, em outras palavras, viver no Espírito é ser um salvo, ok? Andar no Espírito é outra coisa, não é? Andar no Espírito significa que a gente vai viver de acordo com os princípios da santidade e da semelhança com Jesus. Andar no Espírito, em outras palavras, é buscar a santidade, tá certo? Pode ver que muita gente anda no Espírito, vive no Espírito, mas não anda no Espírito, não é verdade? É impossível, aliás, é possível você viver no Espírito e não andar no Espírito, ser um cristão, ser um salvo e não viver uma vida de santificação. Então, vamos aprender 3 coisas dessa ligação. Primeiro, que é possível viver no Espírito e não andar no Espírito, isso é perfeitamente possível. Em segundo lugar, e vejam como eu vivo no Espírito, eu sou salvo mesmo não andando no Espírito, né? Não é uma coisa que a gente deva brincar com isso, porque a palavra diz que aquele que não produz fruto, ele é cortado, mas parece que Deus espera um pouco. Existem vários textos no Evangelho que falam do lavrador esperando um pouco, para não cortar imediatamente, mas ele espera o fruto, tá certo? Então não vamos dizer que é uma situação possível indefinidamente, mas é possível, e eu creio que todos, nem estou falando dos outros, eu imagino que vocês que estão me ouvindo e todos os crentes em algum momento não andaram no Espírito, mas nem por isso deixaram de viver no Espírito, não é? É uma experiência muito comum a todos nós, a gente não anda, mas isso é uma coisa que acontece esporadicamente na vida da gente, e eu espero que seja uma coisa muito breve, logo a gente retoma e volta a uma vida no Espírito e a um andar no Espírito. Bem, a segunda lição é que tanto viver no Espírito, que significa ser salvo, quanto andar no Espírito, que significa ser santo ou buscar a santificação, são frutos do Espírito Santo, tá bom? Então o fruto, ele não é, andar no Espírito é fruto, mas a conversão não. Não, nós já vimos que a conversão é um fruto do Espírito, que o Espírito trabalha na nossa conversão e de que isso realmente é uma obra dele. Então, tanto a salvação quanto a santificação são obras do Espírito Santo em nós, tá certo? Ambas são. E, em terceiro lugar, uma pergunta: por que a conversão é fácil e a santificação é difícil? Bom, primeiramente, dizer que a conversão é fácil é meio estranho, né? Eu não acho que a conversão é fácil, no sentido da palavra. Mas vamos dizer assim que a conversão foi uma coisa que a gente não contribuiu muito para ela, né? Uma coisa, o Espírito Santo foi mais forte do que nós. A gente não queria a conversão, mas ele foi lá e realmente trabalhou na nossa vida, agiu no coração, ele gritou mais alto do que o nosso coração e por fim ele nos convenceu.
Por que ele não nos convence para a santificação? Eu acho, é uma coisa que pode ser bastante discutida, não é? Que nem a conversão e nem a santificação é uma obra fácil. O Espírito meio que está remando contra a maré, tanto na conversão quanto na santificação. Ninguém quer ser salvo, mas ele vai lá e salva. E mesmo depois de salvo, a gente não quer ser santo. Pode ver que a santificação ela é difícil, não é? Mas o Espírito opera e ele trabalha em nós para produzir a santificação. Mas é bem verdade, vamos admitir, que a conversão, nós não tínhamos nada para oferecer. Então o Espírito ele foi mais forte do que nós. A santificação, pelo contrário, ela é um caminhar. Então a gente está caminhando e por isso existe uma parte nossa na santificação. E eu queria que a gente pensasse então nessa lição, qual é a nossa parte na santificação? E eu estou sugerindo aqui, eu tenho uma certa dificuldade aqui com o vocabulário, mas eu estou sugerindo aqui que a santificação ela depende de uma disciplina espiritual. A nossa conversão não dependeu dessa disciplina, né? Nós somos salvos pelo Espírito sem nenhuma disciplina. Estava lá no pecado, né, num poço de lama e o Espírito nos tirou de lá. Não tinha disciplina nenhuma. Agora, a santificação exige uma disciplina espiritual e eu queria pensar um pouquinho com vocês a respeito dessa disciplina espiritual, tá bom? Então, eu quero fazer isso na forma de duas boas notícias. Primeiramente, o lavrador, ele não trabalha para ter fruto. E essa é a primeira boa notícia. O lavrador não trabalha para ter fruto, mas para cuidar da árvore. Quem trabalha para dar fruto é a árvore. É a árvore que dá o fruto e não o lavrador. A gente tem que lembrar disso. Então quem dá o fruto é o Espírito Santo. Então a primeira boa notícia é essa. O cristão não trabalha para dar frutos, porque esse é o papel do Espírito Santo, é o trabalho do Espírito. O cristão trabalha, por outro lado, para se manter em comunhão com o Espírito. Entenderam o conceito? Então Deus não está me chamando para dar fruto, porque esse é o papel do Espírito. Ele me chama para ter comunhão com o Espírito. Então a disciplina espiritual nada mais é do que a comunhão com o Espírito Santo, ok? E aí o Espírito vai fazer o fruto, é ele que faz. Perceberam o conceito? Então como é que eu faço para ter comunhão com o Espírito? Então aí vem então as disciplinas, por exemplo, da oração. É uma maneira de ter comunhão, a leitura da palavra. Eu posso ir na igreja e conversar com os irmãos, né? Eu vou na igreja assistir um culto e ali eu ouço a pregação, louvo a Deus, né? O próprio louvor e a adoração são disciplinas, nós até já falamos sobre isso, e o Espírito controla todas essas coisas, e através delas a gente se mantém em comunhão com Ele, e através dessas atividades, então, o Espírito vai tendo liberdade e vai podendo, então, trazer para a gente o resultado desse trabalho. É como o lavrador cuidando, arando a terra. É interessante, ele não dá o fruto, mas ele ara a terra, ele vai lá e joga água, né? Ele vai fazendo, ele joga um adubo, percebem? E no fim o fruto vem. Não é bacana pensar assim? Veja, ele não produziu o fruto, mas ele trabalhou aquele, né, junto com aquela que vai produzir, que é a árvore. Sem a árvore ele não teria o fruto. Então nós não produzimos o fruto, mas trabalhamos junto com aquele que vai produzir o fruto, que é o Espírito Santo. Bonita essa ideia, não é? Então é assim que é a santificação. A conversão não foi assim. A conversão você não tinha nada para oferecer, né? Porque você não tinha nada de Deus em sua vida, você estava perdido sem Deus, e ela foi totalmente gratuita. Não é que a santificação não seja gratuita, mas ela é um caminhar, ela tem um caráter diferente mesmo, porque ela é um caminhar com Deus, mas a boa notícia é que eu não preciso produzir o fruto. A santificação, ela há de ser sempre um trabalho do Espírito. E eu vou fazer por onde o Espírito trabalhar então na minha vida. E a segunda boa notícia é que não é necessário produzir um pomar inteiro com todos os tipos de bons frutos. Basta produzir um único tipo de fruto, que é o amor. Isso simplifica a nossa vida. Mas gente, eu não vou conseguir, é muito fruto, é muita coisa, é muito detalhe. Deus não está preocupado com os detalhes, né? Isso tudo vai ser trabalhado, no tempo certo ele vai limpar cada canto de nossa vida e vai produzir cada bom fruto que nós necessitamos. Mas um fruto só já é suficiente para que os outros possam surgir. O amor. E tem lá uma interpretação bem interessante na lição, de que o fruto, e o fruto está no singular, o fruto é o amor.
E quem tem o amor vai ter todos os outros 8 frutos que estão mencionados lá. Então eu não preciso ficar muito preocupado com os 8. Preocupe-se com o amor. E aí, se eu me concentrar nisso, o resto vem. Então é uma boa notícia porque eu não preciso ficar muito preocupado com tudo. Eu me preocupo só com uma coisa, o amor. E aí, então, o amor ele vai trazer o restante dos frutos sobre a minha vida. Muito legal, né? O amor. E o amor é o amor mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso irmão em segundo lugar. Esse é o grande mandamento, disse Jesus. Ok? Então esse foi o nosso estudo e eu espero que vocês tenham aproveitado bem esse vídeo e que vocês o utilizem então para fazer a lição de vocês. É uma lição bem gostosa, né? A gente não é tão técnica, né? Eu penso assim. Usem bastante os textos bíblicos nesse sentido e que vocês então desafiem os alunos a terem uma vida então em comunhão com o Espírito e por fim, através da comunhão com o Espírito, que eles possam colher os frutos maravilhosos dessa comunhão. E é interessante pensar nisso. A vida cristã é a colheita dos frutos que nós plantamos. Então eu diria que Deus ele nos dá sementes, né, nesse sentido. E essas sementes então são aquelas que vão germinar e vão produzir os frutos e nós vamos colher os frutos de uma comunhão com o Espírito Santo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e que vocês mesmos já estejam vivendo essas verdades em suas vidas para que possam então transmiti-las aos seus alunos. Deus abençoe e que no próximo domingo vocês então tenham uma aula muito abençoada. Amém?